Muito frio por aí? Olha, aqui tá um pouquinho. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma mulher chamada Dorcas. Vocês já ouviram falar nessa mulher que é a artesã da costura, citada na Bíblia? Eu quero falar um pouquinho sobre Dorcas. Dorcas era uma mulher que nos é referência de muita coisa. Calma que eu já vou lhe falar certinho algumas coisas. Mas antes eu quero ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia juntos? Abra aí a sua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 3, o versículo 17 e versículo 18, que diz assim: se alguém é rico, e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? Como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? Veja bem, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Palavras e conversa. O nosso amor não pode ser apenas de palavras e de conversa. Veja bem, deve ser, presta atenção, deve ser um amor verdadeiro que mostre por meio de ações, de luta, de ações, de atitudes, sabe? Assim que deve ser o amor para com os outros, ok? Vamos lá. Então aqui eu vou trazer para vocês a história da Dorcas. Veja bem, lá no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 36 ao 42, narra a história de Dorcas. Dorcas foi uma serva de Deus que era dedicada à obra social, pois costurava para as viúvas. Ai, Dorcas amava uma viúva. Se ela soubesse que tinha uma viúva, ela sabia que aquela viúva podia estar passando por necessidades. Como ela não podia ajudar de outra forma, ela ajudava com o ofício que ela tinha. E o ofício que ela tinha era de costurar. E aí ela costurava nada mais, nada menos do que sonho. As mulheres viúvas que tinham necessidades de roupas. E aí ela estava fazendo o quê? Uma obra social, uma caridade, sabe? Naquela época, veja bem, naquela época, as viúvas que não tinham filhos, elas não tinham direito à herança. Olha aí a informação. Elas não tinham direito à herança. E a maioria dessas viúvas, elas viviam desamparadas pelos parentes. Isso mesmo. E Dorcas, ela contribuía no sustento delas, fazendo-lhes vestes novas, vestidos novos e belos. Veja bem, sem a produção em série de era moderna, os tecidos, eles eram muito caros. Mas Dorcas os comprava e pessoalmente costurava, fazendo belas vestes para as mulheres pobres daquela época. Os tecidos eram artesanais. E aí, ela mesmo assim, ela comprava. Então, hoje, como na era moderna, nós temos o tecido feito com um pouco mais de facilidade do que como era naquela época. Então, Dorcas, ela costurava para algumas pessoas e cobrava, claro, porque era o ofício dela, era a profissão dela. Desse dinheiro que ela ganhava, ela revertia também em recursos para as viúvas lá do bairro, da cidade onde ela morava. Olha só que coisa mais linda. E Dorcas, agindo desta forma, ela se tornou uma pessoa amada e insubstituível. Veja bem, ela se tornou uma pessoa amada e insubstituível
Um dia, porém, veja aqui o que aconteceu. Dorcas, olha só o que aconteceu um dia. Lá em Atos, no capítulo 9 e no versículo 37, vai dizer o que aconteceu com Dorcas. O que aconteceu com essa mulher? Ela teve uma doença e ela morreu. Dorcas morreu. Dorcas morreu. E agora? Os sonhos dos vestidos novos acabaram. Ela costurava nada mais, nada menos do que sonhos. E Dorcas morreu. Mas 2 homens saíram e foram em busca de Pedro, do apóstolo Pedro. Porque eles sabiam que Pedro estava ali por perto. E aí chegaram lá e contaram para Pedro o que tinha acontecido. Aí, imediatamente, Pedro, provavelmente, já tinha ouvido falar de Dorcas. Ele partiu com eles imediatamente para a cidade chamada Jope, que é a cidade onde Dorcas residia. E ao chegar à casa e ser levado ao quarto onde estava o corpo de Dorcas e as viúvas chorando, e elas receberam Pedro chorando e disseram: Pedro, olha só, olha aqui, Pedro, é sério isso? Elas disseram: aqui, Pedro, o meu vestido que ela costurou, olha que lindo o meu vestido, olha que lindo, olha meu vestido, isso aqui foi ela que costurou. Como nós vamos viver sem Dorcas agora? Pedro, faça alguma coisa. Veja o que Pedro fez. Calma. Aí, Pedro, ele ali comovido, às vezes até chorou um pouquinho também, ali junto com as viúvas, porque a Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e rir com os que riem, e provavelmente ele tenha chorado ali também junto com aquelas viúvas. Aí, pelo poder de Deus, então, sabe o que Pedro fez? Em nome de Jesus, levanta, Dorcas. E Dorcas, ela logo foi levada para a sala. E ali junto as pessoas se alegraram e regozijaram. Você sabe por quê? Lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 41, diz que Dorcas ressuscitou. Através do poder da palavra, levanta, Dorcas. E ela ressuscitou. Ela já estava morta. E aí, através da oração e do clamor de Pedro, ela ressuscitou. Para a alegria das viúvas, ela ressuscitou. Veja bem. E esse fato, nós vemos no versículo 42, lá em Atos, no capítulo 9, lá no versículo 42, diz que toda a cidade de Jope creram no poder de Deus. Toda a cidade espalhou-se por toda a cidade, e aquela cidade creu no poder de Deus, porque aquela mulher estava morta e ela ressuscitou pelo poder. Levanta, Dorcas, em nome de Jesus, ressuscita aí, Dorcas. E Dorcas, que já estava morta, Dorcas, que já morava no céu, aí Deus disse para ela: vai lá, Dorcas, atende a necessidade daquelas mulheres, volta para lá, volta para Jope e atenda as necessidades daquelas mulheres, elas choram por tua causa. E aí ela voltou. Ela pode ter dito: Senhor, tá tão bom aqui no céu, mas vai lá fazer a minha obra, continua fazendo. E ela voltou à vida. Então eu quero dizer para vocês, por sua dedicação, você tem sido insubstituível para o seu marido? Esta pergunta, você tem sido insubstituível para o seu marido?
para os seus filhos, para os seus parentes, para seus amigos, para a sua vizinhança, para a sua igreja, para o trabalho, para a sua comunidade. Você tem sido insubstituível. Se você morrer hoje, alguém vai ter histórias para contar. Olha, esse aqui foi fulano que me deu, foi fulano que costurou, esse aqui foi presente. Isso aqui, olha, você vai ter boas histórias? As pessoas vão contar boas histórias de você? Ah, elas vão querer que você ressuscite para continuar vivendo com elas? Presta atenção, presta atenção. Então, Dorcas, ela foi ressuscitada porque ela fazia falta aos necessitados, sabe? E a sua ressurreição glorificou ao Pai. Ela glorificou a ressurreição de Dorcas. Glorificou, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor. E assim, nós, como filhos de Deus, podemos também estar glorificando. E eu quero fazer uma síntese. Você é filha de Deus ou você ainda é criatura? Se você ainda é criatura de Deus, o Pai te ama, mesmo assim. Mas Ele quer te adotar como filho. Porque você crê na morte e na ressurreição de Jesus. Você passa a praticar o evangelho, o cristianismo, que é isso que eu acabei de dizer. Obra social. Porque a fé, ela tem que estar acompanhada de obras. A obra acompanhada de fé. Uma vive com a outra. Então, veja bem. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, diz assim: vamos glorificar o nome de Jesus com o nosso viver. E os nossos recursos espirituais, emocionais e também materiais. Nós temos que glorificar a Deus de todas as formas. E aí eu quero pedir para você uma coisa. Eu quero que você se inscreva no meu canal, deixe seu likezinho no meu canal e vamos espalhar esta palavra, vamos espalhar estas boas novas. Vamos lá? Ó, para você, bom dia. Para você que tá de feliz aniversário hoje, ó. Aniversário. Deus abençoe vocês.